Alô. Boa tarde a todos e todos. Eu estava sorrindo quando você falava Renan Ferreira, porque eu trabalho há 13 anos na rede municipal do Rio de Janeiro como professor de História e é uma desgraça. É uma desgraça a rede municipal tocar. Sinceramente, eu acho que uma semana só falando mal do que a política educacional no município do Rio e como ele chegou a esses dados. Mas não foi pela falta de respeito, não, tá? Foi a angústia de ouvir falar do Renan Ferreira. Inclusive que ontem, quem leu o jornal, tentou aprovar na Câmara Municipal que a hora relógio, que é algo muito antigo que o CEP, Sindicato de Profissionais de Educação, defende, são 50 minutos, e a gente considera uma hora, isso são décadas, e ele mandou um projeto de lei que agora considera a hora cheia, o que significa aumentar a carga horária de todos os professores e acabar com o texto de planejamento, que é uma luta histórica dos educadores. Então, assim, desculpa, não tem a ver com o meu tema, mas assim, a revolta vem candidato do Lula. Não é? Exatamente. É o que você falou na sua apresentação, né? Esse social-liberalismo, Vamos lá, gente. O meu nome é Luciano, eu sou historiador, formado pela FRJ. Meu mestrado foi em planejamento urbano, também na FRJ, no IPUR. E estou terminando o doutorado, devo defender em março, a Virgínia faz parte da banca. E o tema do meu doutorado é a descolonização da questão negra e a Fundação Ford, uma nova pedagogia da hegemonia. É uma pergunta e eu estou mapeando esse aparelho privado, né? Esse APH, aparelho privado de hegemonia. Mas o tema que eu escrevi para esse encontro é marxismo negro, contribuições teóricas. Eu vou começar falando algo bem desconfortável, que na UFRJ eu estudei entre 2001 e 2005 o bacharelado, e nenhum dos autores que eu vou citar nesse trabalho nunca foram lecionados em nenhuma disciplina, né? Depois eu fiz uma licenciatura também na UFRJ, e nenhum desses autores que eu vou falar também estavam na bibliografia. Depois eu fiz um mestrado no IPUR, que é um instituto marxista, que nenhum desses autores teóricos foi lecionado. E depois, agora eu faço doutorado na Rural, ninguém também dá aula sobre esses autores. Então, na verdade, esse trabalho é fruto de uma angústia muito grande, e quando eu coloco o marxismo negro no título, não é um antagonismo com aqueles que escreveram anteriormente sobre a questão do negro, principalmente Florestan Fernandes, do qual também faz parte da minha tese, mas objetivamente não vai estar na apresentação porque eu estou escolhendo alguns autores negros, e aí eu vou explicar ao longo da apresentação, e o maior problema é a ocultação dessa contribuição teórica, né? Os autores que eu vou apresentar aqui rapidamente, que é o artigo do encontro que eu vou entregar, está na ordem de importância na minha tese, né? A Lélia Gonzalez, o Silvio de Almeida, o Clóvis Moura, o Cesarier e o Fanon. Tem outros autores negros muito importantes que estão na tese, mas que obviamente não caberia uma apresentação de 15 minutos, incluir todos os autores, Edgar Carneiro, todos os autores negros, né? Beatriz Nascimento e muitos outros. Essa ocultação, ela tem a ver também com debate dentro do campo marxista, né? O Clóvis Moura, que fazia parte do Partido Comunista Brasileiro, ele teve diversas vezes suas teses apresentadas para a publicação do Partido Comunista, que produzia muitos livros sobre a leitura histórica da sociedade brasileira, e era coordenado pelo Caio Prado Júnior, que é um autor marxista muito importante, o que demonstra que o problema também não é só com os liberais, né? O problema também está dentro do campo do marxismo, já que o Caio Prado Júnior negou todas as publicações do Clóvis Moura, ele teve que sair do partido para poder dar desenvolvimento à sua pesquisa sobre a realidade socio-histórica brasileira. Então, eu me enquadro, naquela época o PCB defendia que a única
preocupação central do Partido Comunista deveria ser a questão da opressão de classe. Eu venho de uma outra tradição, para ficar claro na apresentação, eu sou trotskista, existe um autor chamado C.L.R. James, que escreveu um clássico sobre o Haiti. Então, na perspectiva do marxismo, trotskismo, também do Gramsci, que eu trabalho com Gramsci, falei a BH, né? A questão racial, ela não é uma questão do século XXI. Né? Isso já estava lá na Internacional com o próprio Lenin, isso estava na fundação da Quarta Internacional com o Trotsky, e diversos autores seguiram nesse sentido. Eu vou falar só de autores latino-americanos, e o próprio James não está nessa apresentação, mas é uma referência teórica desse campo, marxismo, trotskismo, com relação à questão negra. O outro campo que eu estou tentando debater é o campo da Fundação Ford, que é uma PH que eu classifico como social liberal, e aí e também tem intelectuais orgânicos, como o atual presidente, que é o Attila Roque, que trabalha com uma perspectiva decolonial, né? Essa ideia da perspectiva decolonial nos autores negros atualmente fazem com que uma minoria, quase ninguém, tem trabalhado ultimamente com o marxismo e com a questão racial. Na verdade, quem trabalha hoje com a questão racial na academia, em grande quantidade, está no campo decolonial. E o campo decolonial tem uma perspectiva teórica diferente do materialismo histórico dialético, né? Tem algumas pontes entre si, mas tem diferenças. A principal diferença que esse campo decolonial apresenta é uma crítica que o marxismo seria uma teoria eurocêntrica, né? Seria, basicamente, eles trabalham com uma crítica do eurocentrismo do marxismo e também da descontextualização, que o marxismo seria uma produção que não daria conta da realidade histórica atual, né? Eu quero dizer que o materialismo histórico dialético é um método de análise, e esse método de análise ele pode ser utilizado por intelectuais brancos, como eu falei, o Florestan Fernandes, que é um intelectual branco, que trabalhou a questão da integração do negro na sociedade de classe, mas ele também pode ser utilizado como instrumento de intelectuais negros. E aí eu falei do C.R. James e de todos os outros que eu falei, Gonzalez, Almeida, Moura, Cesarier e o Fanon. Então, na verdade, o marxismo ele é um método de análise da realidade, tentando alcançar a compreensão do todo. Então, a subjetividade negra, na escrita da história, ela pode ser representada através do materialismo histórico, né? E não só a representatividade negra, também a representatividade indígena, né? Na verdade, antes de escrever essa tese, quem me levou eu estudei na graduação movimentos anti de barragens, depois eu estudei movimentos de urbanização e legalização no Pantanal, e agora entrei no movimento negro. Nesse movimento urbano para o movimento negro, foram os livros do Mariátegui que me encaminharam para essa temática negra. Então, na verdade, o materialismo histórico é um método. Ele pode ser usado para interpretação indígena, negra, LGBT, mulheres ou economia como um todo, né? Partindo desse preâmbulo, eu queria dizer que a palavra é doloroso. Na semana passada eu tive com a Sônia Lúcio, que é uma referência para mim teórica, assim como a Virgínia. Para mim, na verdade, a Virgínia estar sentada ali é um prazer. Assim, nossa, a Virgínia está me ouvindo, né? Assim como a Sônia Lúcio, que também faz parte da minha banca dessa tese. Mas eu perguntei isso para ela na semana passada, e isso é muito forte na leitura desses autores, como a Lélia Gonzalez, que é a principal referência teórica da tese, como ela tem sido lida de forma descontextualizada de quem foi a Lélia Gonzalez. Então, quando eu tive acesso ao doutorado, alguns professores que deram aulas tocaram na Lélia Gonzalez, não era a Lélia Gonzalez do
Movimento Negro Unificado. Não era a Lélia Gonzalez, principal dirigente do MNU, não era uma militante marxista revolucionária querendo transformar a sociedade. Eles pegam o conceito de raça, classe e opressão de gênero e descontextualizam, falando de interseccionalidade, mas não colocando a Lélia como uma pessoa que trabalha com o método do materialismo histórico dialético. Queria dizer que isso foi, para mim, bem assustador. Não porque alguém faz isso, e é porque a maioria faz isso hoje na academia. E isso é assustador, porque a Lélia não pode se defender, teoricamente, né? A própria Angela Davis, quando esteve na Universidade Federal da Bahia, fazendo uma palestra sobre a questão negra, ela se diz surpreendida, né, com a importância do evento que ela vai palestrar, o lançamento Mulheres, Raça e Classe dela, tem 1000 pessoas, um auditório lotado, e ela fala, nossa, eu estou surpresa de estar aqui na Bahia e ter tanta gente, e tanta divulgação do meu nome, sendo que o que eu vou apresentar para vocês aqui já foi escrito 10 anos antes por uma brasileira chamada Lélia Gonzalez. Então, assim, eu estou com uma mesma leitura histórica de um país diferente, né, do coração do imperialismo, mas ela própria coloca, e é muito curioso, isso tem a ver, na minha interpretação, com essa descontextualização da Lélia Gonzalez com relação à sua própria história do marxismo. A Lélia, na escrita dela, ela vai ter algo que só uma mulher negra pode fazer, que é a importância de incluir a questão dos estupros na leitura do Brasil colonial e dos Estados Unidos no período colonial. É muito impressionante como todos esses autores, o próprio Caio Prado, que eu falei, a palavra estupro de mulheres negras na escravidão não existe. Então, a Lélia, junto com outras autoras também estadunidenses, ela traz essa ênfase muito forte nos textos dela, Mulheres, Raça e Classe, e também a Lélia traz essa marca nos textos dela de citar a questão do estupro das mulheres negras como algo fundamental. E eu acredito que na historiografia isso é extremamente inovador, extremamente inovador. Só uma passagem rápida, numa excursão com meus alunos do terceiro ano do ensino médio, no Vale do Café, né, essas fazendas de café que são muito bem preservadas, tem aquele quarto secreto nas casas grandes, que normalmente eram os quartos onde as mulheres negras eram estupradas, mulheres negras e mulheres indígenas escravizadas, né? E era algo sofiscado, né, porque era da rede privada. Era impressionante que o historiador responsável ele dizia que era o quarto dos tropeiros, né? Não é o quarto que os tropeiros poderiam assaltar a casa grande, então tinha um quarto secreto que era para os tropeiros ficarem presos lá para não assaltarem nada, e na manhã seguinte eles fariam o seu comércio e seguiriam viagem. E estou contrapondo isso exatamente à escrita da Angela Davis e da Lélia Gonzalez, que esses quartos, assim como os quartos de empregada, né, não eram de tropeiros. Eu procurei isso na historiografia, escrevi isso na tese, e como é camuflado, como oculta-se a opressão sobre a mulher negra, né? A Lélia Gonzalez vai desenvolver essa tese de que a mulher negra, que ela chama de americanas, né, e a mulher indígena, que ela chama de ameríndias, são as mais exploradas no sistema capitalista e que é necessário romper com essas análises colonizadoras sobre a questão racial no período colonial. Curioso que nesse ponto de colonizador há um diálogo claro com os decoloniais. O problema é que os decoloniais não levam em consideração a Lélia. Apesar de cortar ela do histórico, não colocam que esse debate, que eles colocam como inovadores por parte deles, é um debate da década de 80, né? Não é um debate do século XXI. Então se apaga, se oculta o marxismo negro, se apropria do que é interessante disso e diz que é algo completamente inovador. Eu tenho que tomar cuidado com os decoloniais, porque na pauta antirracista eles são aliados importantes, né? Então é um debate aqui, estou no GT de História e Marxismo, né? Mas não estou desqualificando as teorias deles, mas eu parto de uma perspectiva marxista revolucionária, que falo de socialismo,
Ali é ponto de divergência com os decoloniais, porque eles não acreditam na perspectiva de uma revolução proletária e deixam isso, seus principais autores, deixam isso de uma forma muito clara. E para mim, na minha interpretação, há uma contradição em Mariátegui e Lélia Gonzalez e o que eles dizem que é uma continuidade. Para mim há sim uma divergência de achar que eles estão falando a mesma coisa, porque a Lélia e Mariátegui defendiam uma revolução proletária socialista no mundo. No caso do Mariátegui, uma revolução indígena, no caso da Lélia, uma revolução negra, mas com as perspectivas do materialismo histórico e dialético. O segundo autor que eu queria trazer, para além do livro Por um Feminismo Negro Afro-Latino-Americano, que só recentemente foi republicado, né? A Lélia não consegue grande apoio na academia para escrever seus livros, e agora tem quase uma revolução bibliográfica da questão negra no Brasil, né? Se eu comecei falando que eu não tive acesso a nenhum desses livros na graduação, hoje em dia, facilmente pela internet, né, você consegue comprar todos esses livros. Houve um boom da bibliografia negra marxista, até um pouco contraditória, né, ocultação do histórico, mas há um interesse muito grande. O problema é a apropriação de que tem sido feita sobre esses autores. O segundo autor que eu queria trazer para esse debate é o Silvio de Almeida com o Racismo Estrutural, né? O livro do Silvio de Almeida, Racismo Estrutural, ele tem uma crítica fundamental ao antirracismo liberal. Repare que eu estou falando de aliados, né, e da Fundação Ford, que está... A Fundação Ford é uma instituição antirracista, claramente, e que faz disputa de hegemonia na sociedade com essa perspectiva. Mas é um antirracismo liberal, que eu estou chamando de social-liberalismo do Castelo, né? A referência é o Rodrigo Castelo. É um social-liberalismo que acredita que é possível acabar com o racismo dentro do capitalismo. Liberalismo. Só para correr, já que o tempo está acabando, a tese do Silvio de Almeida que o racismo é estrutural, que não pode ser superado se não houver destruição do sistema capitalista, né? O racismo vai acabar, se acabar, através de um processo de destruição do sistema capitalista. O Clóvis Moura, que eu comecei falando sobre ele, eu vou falar rapidamente. Ele vai fazer uma crítica muito feroz e muito precisa ao livro Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire, e também ao livro Raízes do Brasil, principalmente a parte da tese O Brasileiro como Homem Cordial, do Sérgio Buarque de Holanda. E ele vai fazer uma crítica à democracia racial, que é o substrato desse debate. Tomar cuidado que o Clóvis Moura não está falando contra a miscigenação. O debate não é a miscigenação. O debate é como a miscigenação ocultou a sociedade de classes e a integração do negro na sociedade de classes. Como eu comecei falando, não estou contrapondo aqui o Clóvis Moura e o Florestan Fernandes. Na verdade, são leituras complementares, mas eu quero enfatizar que há uma subjetividade negra na escrita do Clóvis Moura, que faz com que ele escreva de uma forma diferente do Florestan, falando do mesmo tema, mas com uma subjetividade de um homem negro. Recentemente, foi lançado um livro do Pico, Marxismo Negro, Pensamento Descolonizador do Caribe Anglófono, né? Parte dessa nova literatura que tem sido traduzida e publicada aqui. E ele vai falar exatamente também dessa especificidade da intervenção desses intelectuais negros. É um livro que reforça que o marxismo negro tem uma história, né? E que essa história enfatiza a subjetividade negra. Também tem um novo autor que saiu um livro recentemente, que é do Rodney, que ele escreve sobre como a Europa subdesenvolveu a África. Esse autor também reforça a ideia de uma tradição negra. Também, em língua portuguesa, foi traduzido o livro, esse fantástico, chamado O Colonialismo, do Césarier. O Césarier é um intelectual orgânico da classe trabalhadora muito importante. Ele é o primeiro intelectual negro marxista a usar o termo negritude. Ele participou da luta pela descolonização da África. Ele é da Martinica, né, na latino-americana, assim como o Fanon, e ele discursou sobre o colonialismo. Ele tem uma passagem
que para mim foi muito impactante, muito importante, que além dele dizer que é falso o discurso de levar a civilização para a África, levar a religiosidade para a África, e dizer que isso são interesses capitalistas manipulando a escrita da história na partilha da África, ele coloca sobre a desumanização do homem branco, né? E que o colonialismo naturalizou a violência a tal ponto, e a barbárie a tal ponto, que é dessa relação que surge o nazismo. Isso foi uma coisa muito importante na minha leitura, de como aquela prática da colonização foi fundamental para a desumanização e para a experiência nazista no século XX. Ele é o primeiro autor que fala isso de forma tão explícita no discurso sobre o colonialismo. Já para caminhar para o final, agora vai ter que começar a correr por causa do tempo, Fanon é outro autor que fala sobre a violência e o racismo para manter o capitalismo. Ele também luta na descolonização da África, na frente de libertação nacional da Argélia, e ele escreve Pele Negra e Máscara Branca, é uma monografia do curso de medicina, de psiquiatria, que ele vai falar como é a subjetividade do homem negro dentro do mundo branco. Essa monografia de conclusão do curso é recusada, ele não consegue publicar. Nas palavras dele, ele escreve qualquer coisa lá em 6 meses para ganhar o título de médico, e depois ele consegue publicar esse livro por fora da academia, e esse é o principal livro lido pelo movimento negro hoje, atualmente, e também há um problema na leitura desse livro, porque se descontextualiza que Fanon é um autor do materialismo histórico dialético, mesmo problema que eu falei da Lélia, e hoje tem qual interpretação do Fanon, levando em consideração que o cara fez luta armada, e tem mesas acadêmicas colocando que Fanon não é um autor marxista, ele trabalha com a subjetividade, como se nós marxistas não pudéssemos trabalhar com subjetividade, né? Ele trabalha com subjetividade negra, e ele vai dizer que o racismo é um elemento cultural, né? A distinção não é uma distinção biológica, né? Não estamos falando de eugenia, não estamos falando de distinção, todos os seres humanos vieram da África, né? São descendentes de africanos, isso aí, a estudo da genética já explicou isso, e ele vai trabalhar com a categoria que a questão negra é uma identidade cultural de um povo que foi escravizado e que foi subjugado, e por isso construiu uma identidade de resistência que não é especificamente étnica, porque a África tem etnias muito divergentes, mas tem essa identidade negra como um elemento central. A dominação econômica e a dominação subjetiva e ideológica para o Fanon é um elemento inseparável, desprezando o racismo como uma patologia e também a doença mental, como se o cara é racista porque ele tem uma doença mental. Não é por causa de uma questão de doença mental. Ele enfatiza que o problema é de um racismo estrutural marcado por uma identidade cultural e um mundo branco. Critica a eugenia e a suposta ciência que coloca os negros como inferiores, e o eurocentrismo dessa análise feita pelo homem branco europeu, né? As teorias raciais antiquadas tentam justificar a superioridade branca, e aqui no Brasil quem vai fazer esse debate é o Juliano Moreira, também médico negro, muito importante, que também vai combater essas teorias da eugenia e da suposta superioridade racial dos brancos. Para finalizar essa apresentação, como eu falei, isso é uma parte do capítulo, um capítulo, é uma pequena parte do capítulo da tese, né? Vou finalizar com Robinson, que é muito curioso o livro dele. O nome do livro dele é Marxismo Negro, a criação da tradução radical negra. Muito curioso que ele bota o nome Marxismo Negro, e aí eu pensei que era um autor marxista, né? E ele é um autor materialista, muito sofisticado, um livro muito bom, mas que a tese fundamental dele é que o marxismo é eurocêntrico, né? E ele defende que existe uma outra tradição, que é a tradição radical negra, que não é o marxismo.
Mas se você pegar os autores que eu citei nessa apresentação, são todos autores marxistas negros. Então, essa tradição radical negra, para mim, na minha interpretação, na minha tese, é o marxismo negro, né? Que é algo novo, não é igual ao Florestan, porque tem subjetividade negra, eu não estou negando o Florestan, por ter um olhar negro específico que tem a ver com o Fanon, que é uma das bases da minha tese, que existe uma subjetividade negra, né? Para o Fanon, todos os negros são neuróticos. Caramba, quando eu li isso, faço terapia. Quando eu li isso, eu fiquei muito impressionado. E é verdade, né? Todos os negros são neuróticos. Então, é com essa perspectiva do Fanon que existe sim um marxismo negro atual, ocultado na academia, mas que existem diversos autores que eu, humildemente, estou tentando resgatar de forma transversal na pesquisa sobre a Fundação Ford. Muito obrigado pelo tempo.